Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat pax in virtute tua. Seja feita a paz na tua virtude. É assim que nós rezamos hoje, nas orações após a primeira leitura da Santa Missa. A paz que será fruto da virtude. Hoje podemos olhar a virtude que vai gerar em nosso coração a paz. A virtude da penitência. Vemos no Evangelho Jesus numa casa tão repleta de pessoas. O Evangelho não conta neste trecho escolhido para a missa de hoje, mas num trecho mais longo, e outro evangelista se vê esta realidade. Uma casa bem cheia, não tem como entrar carregando um paralítico. Então seus amigos abrem um telhado e fazem com que ele possa se colocar diante do Senhor, descendo pelo telhado, e ali está diante de nosso Senhor. O interessante é que nosso Senhor não cura em primeira análise, em primeiro momento, o seu corpo. Não cura a sua paralisia corporal, mas sim cura a sua alma. E alguns exegetas, vendo esta prioridade para o coração, para a alma, veem talvez naquele paralítico a virtude da penitência em primeiro lugar. É uma opinião que aquele paralítico, no meio, diante de tantas pessoas daquela casa, e sobretudo diante de Jesus, diante de Deus, mais do que a cura humana, física, da sua paralisia, ele se reconhece pecador. E talvez dizia, talvez chorando, lágrimas de penitência, pediu perdão dos seus pecados. Isso explica a resposta de nosso Senhor. Confiança, meu filho, confiança. Confiança na misericórdia de Deus, na bondade de Deus, no poder de Deus. Confiança, porque os teus pecados são perdoados. Porque os teus pecados estão perdoados. É a penitência que gera as lágrimas de arrependimento, de dor e, claro, o propósito de não pecar mais. Nessas condições, com esta virtude, com a virtude da penitência, que vai gerar paz em nosso coração pelo perdão dos pecados, podemos ouvir esta palavra de Jesus: confiança. Os teus pecados são perdoados. Mas os fariseus, com um espírito ruim, que não tinham espírito de penitência, não tinham espírito de arrependimento, de humildade, de contrição, não tinham, por isso não tinham paz, por isso viviam angustiados com a presença de Jesus. A presença de Jesus, para quem se arrepende e é penitente, vai gerar a paz. Mas para quem é orgulhoso e não é penitente, gera a angústia. Os fariseus pensaram mal. Quem é esse homem que perdoa os pecados? Pois só Deus perdoa os pecados. E é verdade, só Deus perdoa os pecados. Mas Ele deu esse poder aos homens. Por isso o Evangelho termina que a multidão glorificava a Deus por ter dado tal poder aos homens, aos sacerdotes. É que nós sabemos a doutrina da igreja, nos recordando aquela passagem de São João: recebereis o Espírito Santo, os pecados de quem perdoarem serão perdoados, de quem não perdoarem não serão perdoados. É o poder explícito do perdão dos pecados por meio do sacerdote. Mas os fariseus pensaram mal, e Jesus, para provar que tem o poder de perdoar os pecados, porque é Deus, e consequentemente o poder de transmitir esse poder, diz ao paralítico: o
Porque é mais fácil dizer: os teus pecados te são perdoados, ou levanta-te e anda. Toma o teu leito e vai para a tua casa. E aquele homem se levantou, pegou o seu leito e agora pela porta voltou para a sua casa. Saiu daquela casa, da casa de Deus, onde Deus estava. Interessante esse detalhe. Jesus foi para a sua cidade. Jesus estava entre os seus. Era também a casa de Deus. E foi para a sua casa. A nossa história sempre é um pouco assim. A nossa história, a nossa vida tem sempre esta relação de penitência, de perdão, trabalho e paz. Primeiramente, o primeiro esforço para se arrepender, o primeiro esforço para se colocar na presença de Deus. Nós nos colocarmos diante de Jesus com um coração penitente, reconhecermos como paralíticos: se Deus não nos curar, não vamos avançar. Se Deus não nos perdoar, não vamos crescer. Se Deus não tem misericórdia de nós, nunca vamos amar, nunca vamos ser santos. Depende do nosso esforço, mas depende da graça de Deus. Depende do auxílio de Deus. Por isso, o coração penitente, que vai pedir, que vai implorar. O segundo aspecto é o aspecto do medo, ou o aspecto do temor ou da vergonha de acusar-se. Quantas pessoas têm receio ou temor de acusar-se ao sacerdote? Aquele homem não. No meio de todos, ele mostrou seu coração penitente. Que nós nunca sejamos vencidos pelo medo, pelo receio. Não, vamos abrir o nosso coração. Deus é bom. Vamos sempre ouvir: confiança, meu filho. Como aquele homem que queria o perdão, queria o alívio para o seu coração e buscou em alguns lugares o alívio para o seu coração, a paz para o seu coração. E ele contava o seu pecado e não conseguia ter a paz, até que um dia chegou ao confessionário e disse: padre, eu matei uma pessoa. E já esperando o padre dar um belo sermão, muito bravo, quando de repente ele só escuta o padre dizer pela grade do confessionário: meu filho, quantas vezes? Ele: padre, mas eu matei. Eu já ouvi, eu vou te perdoar. Eu quero saber se matou quantas vezes, pois sairá daqui com perdão. Confiança, meu filho. Não há pecado, por grande que seja, que Deus não perdoa. Não há pecado que Deus não perdoe. Não há como nós nos afastarmos de Deus, a não ser se nós quisermos, não tivermos espírito de penitência. Nunca ter medo, nunca ter receio, se aproximar de nosso Senhor. E depois da confissão, sair. Aquele pecado agora não vai mais nos prostrar, não vai mais nos deixar paralisados na vida espiritual, mas ele vai sempre ser levado em nosso coração. Aquele leito, aquele homem leva em si, consigo. Vai ser o leito que vai lembrá-lo que um dia ele ofendeu a Deus, que um dia ele foi pecador, que um dia ele esteve no chão paralisado. E longe de pará-lo novamente, aquela lembrança vai gerar nele um espírito de penitência, de satisfação, de consolar o coração de Deus que ele tantas vezes ofendeu. Isto é um pouquinho a confissão para cada um de nós. Se colocar na presença de Deus, pedir perdão, sentir dor do pecado, contar o pecado e sair confiante, como dizia no livro do profeta Esdras, depois do cativeiro da Babilônia, o povo volta para Jerusalém, para reconstruir Jerusalém. E vendo a cidade destruída e sendo reconstruída, diz o profeta, se escutava os gemidos, os gritos e as lágrimas, o choro. Não se distinguia bem se pela tristeza da destruição
ou pela alegria da reconstrução. A confissão sempre é assim para nós. No confessionário saímos com lágrimas de tristeza e de alegria. Tristeza pelo pecado, mas alegria pelo perdão e da renovação, do ressurgimento, da reconstrução do templo do Espírito Santo que há em todos nós. E por fim, uma atitude para com o pecador. A penitência que devemos ter em nosso coração, devemos difundi-la também àqueles que mais necessitam. Os mais excluídos e marginalizados são os excluídos e marginalizados da misericórdia de Deus. Devemos atraí-los também para o coração de Deus. Que amigos bons tinha aquele paralítico que fizeram esse esforço grandioso, subiram ao telhado, destelharam a casa, tiraram algumas madeiras talvez e colocaram ali aquele homem dentro da casa diante do Senhor. Como precisamos de amigos assim, que se esforçam por nós, que tiram os obstáculos por nós, que nos aproximam de Jesus. Queremos amigos assim, peçamos a Deus amigos assim, vamos escolher amigos assim, mas sejamos amigos assim para os outros. Rezemos por aqueles que precisam se encontrar com a misericórdia de Deus em nós, por nós e por eles. Vamos dar um bom conselho de uma boa confissão. Levemos os corações, os paralíticos deste mundo ao confessionário, ao sacerdote, para que eles possam voltar à vida, voltar ao caminho da felicidade e da santidade. Depois do batismo, temos a confissão. Como dizia Santo Ambrósio, temos a água e as águas. As águas e a água do perdão. A água do batismo que nos perdoa. Depois as águas das lágrimas das confissões que também vão nos perdoar. A água do batismo e as águas da confissão que vamos, por penitência, chorar as lágrimas do arrependimento, do espírito de penitência. Assim teremos paz, a presença com o Senhor, o espírito de arrependimento, o espírito de satisfação, o espírito de confiança no perdão nos dará paz. Que hoje nós todos possamos sair desse encontro com o nosso Senhor, com o leito sobre nós, carregando o nosso leito, mas também felizes, porque somos perdoados pelo Senhor. Nossos pecados foram ou serão perdoados. Por isso vamos ter a paz, confiança e paz, porque os teus pecados estão perdoados. Glorifiquemos ao Senhor, que deu tão grande e tão maravilhoso poder aos homens, o poder de perdoar os pecados, em nome de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo.